Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às funções orgânicas oxigenadas e vamos falar de éster, éter e halidos orgânicos, certo? Até aqui a gente viu álcool, fenol, enol, aldeído, cetona e ácido carboxílico, tá? Agora nós vamos continuar com esses três aí nessa aula de hoje. E provavelmente na próxima aula a gente vai começar a ver funções nitrogenadas, tá? Então, ésteres. Ésteres são compostos derivados dos ácidos carboxílicos, a partir da substituição do hidrogênio do grupamento OH por uma cadeia carbônica R, que é um radical, pode ser um radical. Então a gente está vendo aí, ó, um ácido carboxílico ele tinha essa estrutura, uma carbonila ligado a um OH. Tá? E o que acontece com o éster? Esse hidrogênio, que era do OH, ele vai sair e vai entrar um radical no lugar dele. Então vai gerar um éster orgânico, certo? Então aí embaixo tem um exemplo, ó. Saiu o H da hidroxila e entrou o CH3. Então gerou o acetato de metila ou etanoato de metila. A gente vai falar de nomenclatura. Então a nomenclatura dos ésteres, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a cadeia antes do oxigênio, acrescentar a terminação ato ao final da cadeia. E a cadeia final a gente coloca a terminação A. Então, por exemplo, aqui nós temos o metanoato de metila. Então, metanoato referente a esse carbono aqui, que é met. E aqui, esse carbono na ponta também é um carbono, é met. Então, metanoato de metila. Agora esse da direita aí, ó, tem 1, 2, contando os carbonos. 1, carbono 2. Então, essa estrutura aqui, antes do oxigênio, é que a gente vai colocar o ato. E a estrutura de lá, a gente coloca o A no final. Então, essa estrutura aqui, 2 carbonos, etanoato de metila. Agora, esse aí do lado direito, ó, a direita da outra que a gente viu. A gente está vendo ó, que a estrutura ligada à carbonila aqui, ó, antes desse oxigênio, ela é um met, então é metanoato de etila, porque tem 2 carbonos do outro lado, certo? Agora vamos ver essa aí de baixo, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e do outro lado 1. Então, hexanoato de metilar, certo? E assim por diante. Agora vamos ver um ramificado aqui, ó. Esse daqui está ramificado. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 2 radical metil na posição dos carbonos 3 e 4. Então é 3,4 dimetil, porque a ramificação, o nome vem antes da ramificação e depois da estrutura, como a gente viu nas nomenclaturas anteriores. Então, 3,4 dimetil, hexanoato, porque são 6 carbonos na cadeia principal, de etila, porque são 2 carbonos na estrutura da cadeia final, certo? Aqui eu coloquei para vocês verem que a derivação que esse butanoato de butila, ele vem do ácido butanoico, por exemplo. Por quê? Porque são 4 carbonos na estrutura, certo? Então, ó, esse grupamento aqui é o butil, por isso que é butanoato de butila. Agora, quando nós temos o anel aromático ligado diretamente a esse carbono aqui, ó, a gente vai colocar como benzil. Então, se ele é um grupamento radical benzil, ele vai ser o benzoato de metila, porque esse grupo aqui é metil, a gente coloca o A no final, como a gente viu na nomenclatura do slide anterior. Então, benzoato de metilar. Aqui eu coloquei mais uns outros exemplos para vocês treinarem. Vocês podem pegar em casa aí a estrutura e colocar o nome e vice-versa. Pegar o nome e fazer a estrutura, certo? Agora o éter. O éter é diferente de éster. Éster é uma coisa, éter é outra. Éter é tudo composto que possui um oxigênio como heteroátomo. O que é o heteroátomo? É o oxigênio no meio da cadeia, ou o nitrogênio. Lembra? Os heteroátomos que a gente estudou no início de química orgânica, no primeiro bimestre. Então, a gente tem um oxigênio como heteroátomo, ou seja, entre 2
carbonos da cadeia principal. Agora, como é que a gente pode fazer a nomenclatura dos éteres? A gente pega o grupamento menor, acrescenta o oxi e escreve o nome do grupo maior. Então, um exemplo aí embaixo, ó. Grupamento menor, entre o oxigênio aqui. Quem é? O da esquerda ou da direita? O da esquerda. Então, a gente acrescenta o oxi. Metóxi, traço, etano, porque o outro grupamento é um etano, certo? Agora, vamos ver o de baixo aí, ó. Qual grupamento é menor? Da esquerda ou da direita? Da esquerda. Então, é metóxi, traço, e o grupamento da direita é um benzeno. Então, é metóxi, benzeno. A gente pode fazer tanto a nomenclatura usual da IUPAC, oficial da IUPAC, que é o prefixo do radical menor mais o oxi, mais o hidrocarboneto maior, que foi como a gente viu no slide anterior, ou a gente pode fazer a nomenclatura usual, que é éter mais radical menor, mais o prefixo do radical maior, mais o írico. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro seria o metoxietano. Por que metóxi? Porque o menor cadeia é o da esquerda, certo? Então, é ele que vai o oxi. Então, metoxietano, porque é o da estrutura da direita. Ou ele pode ser chamado de éter mais radical menor, quem é? Met. Metil, certo? Metil. Agora o radical maior é o etil. Então a gente bota o ílico no radical maior. Éter metil etílico. Agora, esse de baixo aí, ó. Radical menor, quem é? Da esquerda, metóxi, certo? Buteno. 1, 2, 3, 4. But. Só que nós temos uma insaturação dupla. Então é buteno, metoxibuteno. Ou pode ser o nome usual, éter metilbutílico. Agora, aqui nesse caso, nós estamos vendo aí que é uma estrutura onde nós temos o mesmo radical, tanto de um lado quanto do outro. Então, nós vamos colocar ou metoximetano ou éter dimetílico. Por que dimetílico? Porque são dois metil, então é dimetílico, certo? E o de baixo é a mesma coisa. Etoxietano ou éter dietílico, porque são dois etil, então dietílico, certo? Agora os haletos orgânicos. Os haletos orgânicos são quando nós temos átomos halogênios, certo? Ligados a uma cadeia carbônica. Então, esses átomos halogênios são os pertencentes à família 7A da tabela periódica, que é o cloro, o bromo, o flúor, o iodo. Então, quando esses elementos estiverem ligados a uma cadeia carbônica, nós consideramos um haleto orgânico, tá bom? E aí a gente pode nomear a partir do nome do halogênio mais o nome da estrutura. Nesse caso aqui, a gente está vendo aí que é o 2-cloro-2-metilbutano, certo? Por quê? Porque o cloro está ligado no segundo carbono. O primeiro carbono seria esse, segundo esse, terceiro esse e quarto esse. 2-cloro, depois vem a ramificação, nós temos um metil aqui no carbono 2. Então, 2-metil, butano da cadeia principal. Então, foi como eu falei lá no outro slide. Primeiro a gente coloca o nome do halogênio, certo? E depois o nome do hidrocarboneto correspondente. Nesse caso aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. O bromo está no segundo carbono. Então, é 2-bromo, butano, certo? Então, isso aqui foi como eu falei para vocês. Se vocês quiserem fazer a nomenclatura da IUPAC ou a nomenclatura usual. A nomenclatura usual é você colocar o eto no nome do halogênio, de radical ila, que é o radical, a estrutura de carbono com ila no final. Então, por exemplo, o bromo-metano é o brometo, então halogênio, bromo, mais o eto, brometo. D mais o radical com ila no final. Qual é o radical? É o metil, certo? Com ila no final, metila. Então, brometo de metila. E os haletos, eles podem ser classificados de 4 formas. A primeira, quanto ao número de halogênios ligados à cadeia carbônica.
Então, se nós temos um halogênio, ele é monoaleto, se for dois halogênios, dialetos e assim por diante. Quanto ao tipo de halogênio presente na molécula, então se é um flúor, é um fluoreto, se é um cloro, é um cloreto, se é um bromo, é um brometo, certo? E quanto ao tipo de carbono que está ligado diretamente, né? Então, se o halogênio estiver ligado no carbono primário, ele é um aleto primário. Se ele estiver ligado no carbono secundário, ele é aleto secundário. Isso baseado no que a gente estudou, lembra? Carbono primário, carbono secundário, carbono terciário. Carbono primário ligado a um carbono secundário ligado a dois carbonos, terciário a três e assim por diante. Certo? Até só três, até quatro carbonos, tá bom? Agora, coloquei para vocês aí alguns exemplos sobre os aletos. Então, o primeiro aí, ele é um monocloreto, certo? Porque só tem um cloro, mono. Primário, então é um aleto primário por quê? Porque está ligado no carbono primário. Então, halogênio, que é o cloro, ligado a um carbono primário, certo? Agora, a segunda aí, ó. O segundo composto, ele é um monobrometo, tá? Secundário, por quê? Porque está ligado no carbono secundário. Esse carbono que ele está ligado é um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Se esse carbono é secundário e esse bromo, que é o halogênio, está ligado a ele, é um monobrometo secundário, certo? Agora vamos ver esse aqui de baixo, ó, esse quarto composto aí. São dois cloros ligados a esse carbono secundário. Então é um dicloreto, de dois cloretos ligados a um carbono secundário. Então é dicloreto secundário. E esse último aí é um aleto misto. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de halogênios diferentes ligados a esse carbono primário. Então, halogênio é um aleto misto primário, certo? E também ele pode ser classificado quanto ao tipo de cadeia carbônica que o halogênio está ligado diretamente. Então, o aleto de alcoíla ou aleto de alquila, que é mais comum, se o halogênio estiver ligado a um carbono saturado de cadeia aberta. Então, aquelas cadeias que a gente viu de cadeia aberta, aqueles radicais de cadeia aberta, desculpa, de carbono saturado, certo? Então, são aletos de alquila. Agora, se o halogênio estiver ligado a um anel benzênico ou um benzeno, né, tanto faz como vocês querem chamar, ele é um aleto de arila, certo? Então vamos ver alguns exemplos aí, ó. Esse primeiro exemplo, a gente começa a contar lá da direita, carbono da direita. Por quê? Porque é onde está mais próximo ao grupamento funcional, que no caso aqui é um halogênio. Então, olha, vamos ver aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um cloro na posição 5. 5 cloro, traço. 3 etil, porque tem um etil no carbono 3. 2 flúor, tem esse O por quê? Porque como é heptano da cadeia principal, começa com H, a gente não pode juntar duas consoantes. Então a gente coloca esse O no final para poder separar do heptano. Então 2 fluoroheptano, certo? O fluoro é a mesma coisa que o flúor. Agora esse de baixo aí, ó. 4 cloro heptém 1-eno. Desculpa, PT1-eno. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 4 cloro pente 1-eno. 4 cloro, porque está na posição 4, e 1 porque tem a ligação insaturada, certo? Então tem outras cadeias aqui de baixo que vocês podem treinar. Tem esse daqui, ó, por exemplo, 3 cloros ligados em um carbono, triclorometano, certo? Se é um carbono, mete ano, triclorometano. Agora, uma outra nomenclatura também que a gente viu, ó, que é aquele do eto-ila. Então esse aqui, por exemplo, é cloreto, o eto ligado ao cloro, certo? Que é o halogênio, então é cloreto de etila. Então acrescentar o ila no final do radical, que é um etil. Então cloreto de etila. E esse de baixo aí, ó, é um aleto de arila, que é aquele do anel benzênico que eu falei, que é o brometo de fenila, certo? Agora um exercício para a gente praticar em sala, no caso nossa aula virtual. Recentemente, cientistas sintetizaram um híbrido curcumim-talidomida. A estrutura desse híbrido
está mostrada abaixo, em que a parte à esquerda, a ligação em negrito, vem do curcumim e a parte à direita vem da talidomida. Essa combinação permitiu obter um composto muito eficaz contra as células cancerosas que o curcumim ou a talidomida sozinhos ou que uma mistura dos dois. Então essa é a estrutura que a gente está querendo aí. As funções orgânicas presentes na estrutura desse híbrido são, então a gente tem que olhar aí, dentre as respostas, aquela que se encaixa, certo? Então nessa estrutura aí, diante das respostas que a gente tem aí um fenol, que é um OH ligado a uma estrutura do benzeno, certo? Então uma hidroxila fenólica. A gente tem um éter, certo? Que é esse daqui, o amarelo, porque tem aqui o carbono ligado ao oxigênio e o oxigênio ligado ao carbono. Então o oxigênio é um heteroátomo, como a gente falou do éter. E uma acetona, que é uma carbonila ligada num carbono secundário, certo? Então a resposta certa é a letra A. Então, para casa, esses exercícios que eu deixei para vocês, o que vocês vão fazer? Já estão aí com os nomes e a estrutura, certo? Vocês vão copiar a estrutura no caderno e colocar o nome de cada uma do lado. Vocês vão fazer sem olhar o slide, depois vocês conferem, certo? E também vocês podem fazer o inverso, vocês podem copiar o nome e depois colocar a estrutura do lado, certo? Vocês precisam praticar para vocês entenderem como funciona a nomeação desses compostos orgânicos, tá bom? Então, até a próxima semana e se cuidem.